Então, declaro aberto o segundo dia do nosso curso de Direitos Humanos no cinema, essa interlocução tão necessária nos dias atuais. Eu não sei se a professora Camila vai conseguir a conexão, é por isso que eu estou agora com esse login, mas assim que ela puder, ela já dá algumas palavras. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa primeira palestrante, a professora Vanessa Assunção Ramos. A professora Vanessa, só um minutinho aqui. Isso, o tema dela é a vida e a história de Madame Walker e a importância do empoderamento feminino. Os episódios a serem tratados são o primeiro e o segundo, intitulados A Briga do Século e Cada Um por Si. A professora Vanessa é advogada, mestrando em Direitos Humanos e Políticas Públicas na PUC-PR. É vencedora do Prêmio Marcelino Champagnat por melhor desempenho acadêmico no curso de Direito em 2018. Professora Vanessa, fique à vontade, já é da casa, né, digamos assim. Boa tarde a todas e a todos. Eu espero que todo mundo esteja bem. Eu gostaria de estar reunida pessoalmente com vocês, o que ainda não é possível, mas, por outro lado, esses eventos virtuais possibilitam a ampliação desse acesso aos conteúdos que a gente vai tratar aqui hoje. Então, a gente vai em frente, extraindo sempre as coisas boas que esse momento está nos proporcionando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Centro Universitário Unifaciar, em nome da professora Camila. É uma honra poder falar novamente nessa faculdade. E o NOMA, em nome da professora Miriam, pelo gentil convite formulado, e parabenizar os organizadores do evento pela brilhante ideia de unir o prestigiado e necessário tema dos direitos humanos com a arte, utilizada no atual mundo pandêmico para distração e para obtenção do conhecimento. Eu também quero agradecer a quem tirou um tempinho na agenda, entre tantas lives e compromissos pessoais, para me ouvir falar por esses minutinhos. Vocês merecem muitos aplausos pela dedicação e pelo interesse. Como o nosso tempo juntos é bastante restrito, eu fiz um roteirinho para que todo mundo possa acompanhar a minha fala de maneira bastante fluida. Então, no primeiro momento, eu vou contar um pouco acerca da série que retrata parte da vida e conta a história da Madame C.J. Walker. E lhe adianto que eu já vou dar alguns spoilers, então aqueles que não puderam assistir, que me perdoem. E logo em seguida, eu vou falar um pouquinho do empoderamento feminino, trazendo alguns marcos normativos e algumas questões doutrinárias que podem nos ajudar a compreender o direito das mulheres, seja qual for, como direitos humanos. No fim, eu vou deixar espaço aberto para perguntas e algumas considerações que vocês quiserem fazer. Então, acerca da série que a gente vai tratar aqui hoje, como o próprio nome sugere, a protagonista é a Madame C.J. Walker, que é interpretada pela atriz Octavia Spencer. E a série ela vai contar a história de vida dela e como que ela superou, através do seu empoderamento, algumas adversidades ocasionadas por sua raça, condição social e gênero. Então, ela é o exemplo perfeito da denominada interseccionalidade, que nós vamos tratar melhor a partir do segundo momento da minha fala. A série é uma adaptação da obra de biografia que foi escrita pela tataraneta de Walker, a Lélia Bundles, intitulada On Her Own Ground. E ela mistura um pouquinho da vida real com algumas alterações fictícias da vida da Madame C.J. Walker. Então, a Madame C.J. Walker, cujo nome de batismo era Sarah Breedlove, nasceu filha de escravos, casou-se aos 14 anos para fugir da pobreza e dos maus tratos ocasionados por membros da família. Ela engravidou aos 15 anos e ficou viúva do primeiro casamento aos 20. No segundo casamento, ela era abusada pelo marido e ela foi abandonada por ele quando seu cabelo começou a cair, por causa de alergias, falta de higiene, alimentação correta, utilização de produtos inadequados no couro cabeludo, ou mesmo pelo estresse que ela vivia. Isso era muito comum naquela época, principalmente com relação às mulheres negras, que tinham mais dificuldade de ter acesso às condições básicas de sobrevivência, como alimentação e a higiene. A Sarah ganhava $1,50 lavando roupas, então ela era muito pobre mesmo. Walker se tornou a primeira mulher negra a ser milionária por esforço próprio nos Estados Unidos. Isso quer dizer que ela não fez fortuna quando ela se casou com alguém ou a partir de uma herança que ela ganhou. Isso ocorreu nos anos 1900, o fato que está registrado no livro dos recordes. Na história, Walker, ainda como Sarah, um dia é escolhida por Eddie, uma empresária que fabricava produtos especiais para cabelos das mulheres negras, como cliente potencial. E essa decisão é que vai mudar tudo na vida da Sarah. A Ed bate à sua porta e lhe oferece um produto que, pouco a pouco, faz com que o cabelo dela volte a crescer.
Percebendo o potencial desse produto e com uma personalidade ambiciosa, a Sarah pega algumas unidades desse produto e ela vende na rua, numa feira livre, sem o conhecimento da Ed. Então é aí que os problemas dela começam, com uma séria disputa comercial entre Sarah e a Ed. Em certo ponto, a Sarah consegue aprimorar a fórmula do produto e ela começa a vender seus próprios produtos. A série ela vai se desenrolando, mostrando outros aspectos da vida dela, que eu não vou comentar agora para não dar mais spoilers do que necessário. Enfim, daí a Madame C.J. Walker, ela se une a outras líderes negras na época para capacitar centenas de mulheres. Eles estimam que foi aproximadamente 40 mil mulheres, que passaram a trabalhar como vendedoras de suas empresas. Mais tarde, muitas dessas mulheres que foram contratadas pela Sarah se tornaram totalmente independentes. Então, o império da Walker era composto por uma fábrica, uma escola de capacitação e um salão de beleza, ficando evidente que ela tinha empreendedorismo na veia. Em determinado ponto da série, a Sarah, inclusive, faz um breve estudo de mercado, fazendo uma conta simples que existiam 3 milhões de mulheres negras nos Estados Unidos e que se cada uma delas comprasse uma unidade de seu produto, ela faria fortuna com relação a isso. A série ela sofreu várias críticas, principalmente acerca de sua produção audiovisual, especialmente porque eles colocaram a personagem da Sarah lutando constantemente com a Ed. Isso foi ilustrado na série através de um ring de boxe. Na vida real, existiu essa concorrente comercial que se chamava Annie Malone, mas ambas construíram seus impérios à base de produtos de beleza e apenas fizeram algumas considerações mais espinhosas. Mas não havia essa guerra entre elas como a série pretende demonstrar. Mas apesar dessas críticas e da confusão entre a vida real e fictícia da personagem, eu acredito que a série pode nos fazer refletir acerca de vários aspectos. Eu acho que é isso que eu precisava resumir rapidamente da série para vocês, para que a gente possa agora iniciar as nossas reflexões sobre o empoderamento feminino. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco acerca da interseccionalidade. Essa expressão ela foi cunhada por Kimberly Crenshaw e ela traduz a impossibilidade de separação entre o racismo, o capitalismo e o cis-heteropatriarcado. Isso porque todas essas espécies de opressão, elas atuam conjuntamente em face dos oprimidos, afetando, sobretudo, as mulheres negras, como é o caso da nossa protagonista. Somente para os conceitos trazidos aqui ficarem todos completinhos, o cis-heteropatriarcado é um sistema sociopolítico no qual a heterossexualidade cisgênero masculina ela tem supremacia sobre as demais formas de identidade de gênero e sobre as outras orientações sexuais. E a Madame é o exemplo perfeito justamente por ser uma mulher negra e pobre. Apesar de ser uma questão contemporânea, ela não é inovadora, considerando que em 1851 essas discussões já eram realizadas publicamente, principalmente a partir do discurso conhecido como "E eu não sou uma mulher" de Sojourner Truth. Esse discurso ele inspirou o primeiro livro da feminista negra Bell Hooks. Isso também pode ser constatado considerando que a série passa nos inícios dos anos 1900, ou seja, há 100 anos atrás. Mas ainda nós temos várias questões a serem discutidas e colocadas em práticas. No Brasil, conforme pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2018, mais de 19 milhões de pessoas se declararam como pretas, e a população não branca representa 55,8% da população total. Ainda, somente 29,9% dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas não brancas. Mas, ao mesmo tempo, 41,7% das pessoas que se encontram abaixo da linha da pobreza são pretas ou pardas. Isso não é somente uma triste coincidência. É o reflexo do racismo sistêmico, às vezes demonstrado de forma genérica e outras vezes escancarado. Com relação à representação política, apenas 24,4% dos deputados federais eleitos são pretos ou pardos. Já com relação à violência, a taxa de homicídio das mulheres negras ou pardas é o dobro em comparação às mulheres brancas, conforme nos demonstra o Atlas da Violência 2020, lançado na semana passada. Então, o tema da interseccionalidade é algo que deve ser debatido principalmente no espaço acadêmico que nós estamos. Alguns podem dizer que esse não é meu lugar de fala, porque eu não sou uma pessoa negra. Mas nesse evento, não há nenhum palestrante negro. E mesmo não sendo o meu lugar de fala, é importante que eu traga essas discussões ao ambiente acadêmico para que haja representatividade do assunto. Porque a luta antirracista é dever de todos nós, ainda mais combinada com a questão de gênero e classe social.
como no caso da interseccionalidade. Jamais podemos falar pelos negros, principalmente quando o nosso olhar está viciado pela nossa branquitude. Mas quando essa fala ainda não foi oportunizada, é essencial que a discussão e a oposição do pensamento crítico, por quem quer que seja e quaisquer que sejam os níveis abordados, seja feita. Ainda, a gente tem que falar brevemente por que os direitos das mulheres são considerados direitos humanos. Isso parece bem óbvio nos dias atuais, mas para chegar a essa conclusão foi necessária uma evolução normativa e cultural. Eu não gosto muito da palavra evolução, porque ela aparenta que nós devemos deixar para trás aquilo da história que nós não apreciamos. Mas é importante estudarmos aquilo que foi ou que deixou de ser feito para que a gente possa não repetir os mesmos erros que a gente já repetiu. Voltando à análise normativa, então, em primeiro lugar, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais, que em uma interpretação sistemática, nós podemos concluir que os direitos das mulheres também são considerados direitos humanos. Como, por exemplo, eu cito a Convenção dos Direitos, sobre os Direitos Políticos da Mulher, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção para eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Ainda, além dessas convenções internacionais, é direito previsto constitucionalmente a igualdade entre todos, não importando a raça, o gênero ou a classe social. Para que o conteúdo desses tratados citados antes fossem operacionalizados de maneira mais facilitada, em 2000 foram lançados os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, sendo um deles a promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. No ano de 2015, foi aprovada a Agenda 2030, que se constituiu num plano de ação composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas. Acerca dos ODS, eu acredito que a série faz a gente refletir sobre vários deles, como, por exemplo, a erradicação da pobreza, a saúde e o bem-estar, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, o trabalho decente e o crescimento econômico e a redução das desigualdades. Esses objetivos, eles estão intrinsecamente ligados com a promoção dos direitos humanos e de um desenvolvimento sustentável, que é pauta internacional, inclusive. O desenvolvimento sustentável, em um viés social, ele vai além do aspecto do meio ambiente, mais comumente trabalhado, e ele pretende um equilíbrio entre os fatores, inclusive entre os gêneros. Dessa forma, não há como a gente falar que o Brasil e outros países promovem os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável se não promover a igualdade entre homens e mulheres. Então, eu lanço aqui a primeira pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que a política governamental atual ajuda nessa promoção dos direitos humanos e da igualdade entre os sexos? Passando mais detidamente ao que mostra a série, há duas questões que eu quero que vocês pensem junto comigo. O primeiro ponto é a inovação do marketing promovido pela Madame C.J. Walker, que usa ela mesma como garota propaganda, se diferenciando de outras marcas de produtos de beleza, destinado às mulheres negras que utilizavam garotos com cabelo crespo, porém de pele mais clara. Ela se utiliza da história de superação dela para que outras mulheres tenham vontade de ser ou ter o que ela é ou tem agora, mesmo não sendo um símbolo de beleza difundido à época. Não acham parecido igual as atuais influencers digitais fazem hoje? Nós consumimos diferentes produtos para que sejamos mais parecidas com determinadas pessoas ou para que possamos atingir o que elas têm. 100 anos depois, a estratégia de mercado da Madame C.J. Walker ainda continua sendo utilizada. O segundo ponto é a necessidade, até os dias atuais, que as mulheres negras têm impostos aos padrões de beleza eurocêntricos. Quantos produtos nós vemos nos mercados ou nas farmácias que são desmaia cabelo? Quantos produtos estéticos não existem para que os cabelos negros sejam branqueados? O preconceito acerca do cabelo afro é só uma das formas de expressar a discriminação acerca da raça negra. Não vou entrar nessa análise agora, porque ela é bastante paralela ao assunto que a gente está tratando aqui. Mas eu quero propor também a reflexão que está muito relacionada à religião, fator social ainda hoje bastante influente. O feio era considerado pecaminoso. Então, as mulheres que eram consideradas feias, consequentemente, eram consideradas pecaminosas e sofriam uma discriminação da sociedade que estava bastante relacionada aos fatores religiosos. Inclusive, uma das falas da Madame C.J. Walker na série é: se Deus gosta do belo, por que ele me criou?
Mas o que se entende, então, por bonito? Enfim, por esse motivo, a Madame C.J. Walker pode ser criticada por incentivar essa indústria dos cabelos alisados. Mas, por outro lado, ela pode se interpretar que ela somente seguiu os ditames do mercado, que até os dias atuais permanecem dessa forma. Ou que ela buscou mudar o sistema por dentro, trazendo-se aqui o conceito de intelectual orgânico de Gramsci. Eu acredito que em ambas as teorias que eu apresentei aqui, como empreendedora, logicamente que ela seguiu o que o mercado consumiria. Mas também, como mulher negra militante, eu acredito que uma das formas que ela encontrou de se inserir no sistema para que promovesse alguma alteração positiva fosse realmente adentrando no mercado de cabelos lisos. Eu acredito que isso pode ser ilustrado quando ela participa de uma conferência destinada aos negros no mercado comercial, até então exclusiva ao sexo masculino, e que as mulheres ocupavam o papel mais comum no ambiente privado, ilustrado nessa ocasião pela cozinha. A Sarah não se contenta em servir almoço aos maridos e invade o palco para expor o motivo dela querer empreender. Ainda na vida real, aconteceu de maneira menos intensa, mas a série buscou representar isso de maneira mais forte, inclusive por conta de um apelo comercial à ausência de sororidade entre as mulheres. A sororidade é um conceito utilizado para estimular o apoio entre as mulheres. Essa questão é essencial para que todas possamos atingir nossos objetivos, que normalmente são dificultados pelo ditame do patriarcado e da dominação masculina. Então, por exemplo, no ambiente acadêmico, é muito mais fácil eu me ensinar com o convite da professora Miriam e da professora Camila, que também são mulheres, do que a partir de outros homens que estão na liderança. A sororidade, então, ela deve ser praticada em diferentes esferas e níveis, para que atinja o maior número de mulheres possível. Até nos dias atuais, a grande dificuldade de mulheres apoiarem mulheres, mas isso não é por mal. Nós fomos doutrinadas para que sempre haja uma competição da mulher mais magra, da mulher com o cabelo mais comprido, da mulher que tem o marido mais rico e da mulher que tem, hoje em dia, mais curtidas na foto, né? E a grande dificuldade de entender que as mulheres também podem ocupar lideranças. Então, quando uma mulher se impõe, normalmente é taxada de louca, de surtada, de mal amada. Para nós nos contrapormos a essa determinação cultural, leva um determinado tempo, que a gente está passando hoje em dia por ele. Inclusive, a gente já está aprendendo. Para um crescimento social completo, não adianta eu ser também empoderada em cima da minha empregada negra e pobre, que ela não tem as mesmas oportunidades que eu tenho. Na série, a Madame fala, ela me tratou como se eu fosse nada, referindo-se a um diálogo com Ed. E quantas vezes, no dia a dia, nós tratamos outras mulheres como se não nos importássemos? Na mesma convenção mencionada anteriormente, uma das falas das esposas de um homem influente é: nós escolhemos estar aqui. Será mesmo? A Sarah nos diz que não. Vejam que mesmo quando ela já atingiu um certo patamar social, ela sofre uma tentativa de estupro, que é o ataque físico e moral ao corpo da mulher, e que representa a parte mais violenta da dominação masculina. Pela violência sexual, a dignidade da vítima é massacrada. E o que nos é mais caro senão a nossa dignidade? Aqui eu vou citar uma fala de Patman, para que nos ajuda a compreender a visão do homem acerca da função da mulher. Patman diz: as mulheres são meros recipientes vazios para o exercício do poder sexual e reprodutor do homem. Agora, eu já estou me conduzindo ao final da minha fala. Eu acho que tem algumas lições que a gente pode aprender pela série, principalmente no que toca ao empoderamento feminino. Primeiro, mesmo com todas as adversidades que a Madame C.J. Walker enfrentava, ela conseguiu construir um empreendimento sólido, através dele, conseguiu se infiltrar no panorama político da época. Além disso, ela empoderou em torno de 40 mil mulheres, para que conseguissem, assim como ela, uma independência financeira e social. Vejo que até hoje a dificuldade da sociedade aceitar mulheres empoderadas e que ganham mais que seus companheiros. Imagina 100 anos atrás. Ademais, ela utilizou de sua fortuna também para a filantropia, mostrando que a atuação dela, além da militância, pode ser considerada de maneira mais velada. Aqui eu também trago o empoderamento da atriz, Octavia Spencer, que de empregada doméstica portadora de dislexia, passou a ser a segunda atriz negra da história a ser indicada 3 vezes ao Oscar. O empoderamento feminino é necessário para que essas barreiras que são impostas pela interseccionalidade sejam ultrapassadas e essas mulheres tenham as mesmas oportunidades de que um homem branco e de classe social mais favorecida. Então, obrigada mais uma vez pelos elogios e recomendo super a série, ela é super boa.